Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana vamos até aos Açores, neste programa de rádio. Vamos olhar para a região autónoma e para o arquipélago com base no Retrato dos Açores 2018, recentemente publicado pela Pordata, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, de resto também já disponibilizado em suporte digital. Connosco esta semana, dois açorianos, Mário Fortuna, professor da Universidade dos Açores, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, e curiosamente, a partir dos Açores, temos Onésimo Titónio de Almeida, que reparte a sua vida também com os Estados Unidos, é professor da Universidade de Brown. Com eles vamos ficar, nos próximos 30 minutos, a falar sobre essa região tão bela que é os Açores. Bem-vindos, obrigado Mário Fortuna, Onésimo Titónio de Almeida pela sua disponibilidade, está connosco a partir de São Jorge e eu começo já por si. Nós fazemos este programa à base deste retrato que foi agora recentemente lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, o Retrato dos Açores 2018. Algumas notas já foram sendo divulgadas, algumas chamaram mais a atenção que outras, nomeadamente até do ponto de vista da educação, a questão da taxa de abandono escolar precoce muito acima da média nacional e também alguns diriam diferenças internas entre as várias ilhas, outros poderiam falar em desigualdades, mas Onésimo, não seria normal que num arquipélago com ilhas diversas em tamanho, em população, que houvesse algum tipo de desigualdades como mostram alguns destes números? Bom, eu estava em Ponta Delgada no dia do lançamento do livrinho que a Pordata publicou sobre os Açores e assisti ao debate. O professor Mário Fortuna estava lá, ele fazia parte do grupo de pessoas entrevistadas que comentaram portanto, eu assisti, esse foi um dos temas mais falados. E eu, na altura, não tinha lido ainda, mas depois fui procurar e, aliás, ofereceram um exemplar e eu estive a ver. Eu gostava de ver por ilhas, a taxa de abandono precoce de educação e informação. Gostava de ver por ilhas, porque não creio que é igual em todas as ilhas. Eu creio que o problema maior é em São Miguel. Isso é um tema que eu não sei, é um problema muito sensível, se calhar foi mesmo por causa dos bairrismos que não resolveram não fazer distribuição desses dados por ilhas. Eu não sei. Parece-me que o caso de São Miguel aqui é um caso muito chave. Os Açores são, sobretudo, pirâmide em São Miguel. Há muito tempo que é uma pirâmide muito acentuada. E isso vem de há muitos séculos. E isso explica-se, eu acho, pela má distribuição da propriedade na altura. Costumava-se dizer que os Açores eram mais e mais democratas à medida que se caminhava para o Ocidente, que as ilhas, sobretudo das Flores e do Corvo, a distribuição da propriedade era muitíssimo melhor nas ilhas do Grupo Central e, sobretudo, do Ocidental, e nos grupos na ilha do Grupo Oriental, por exemplo, era praticamente São Miguel, havia uma muitíssimo má distribuição de propriedade e havia muita gente pobre. Havia gente que nem sequer era dona do terreno em que assentava a casa onde viviam. Os que tinham casa. Tinham a sua casa e o terreno não era deles. Havia uns senhores donos da terra e isso marcou muito. Era uma ilha com uma sobrepopulação e marcou muito aglomerados populacionais muito pobres e foi daí que veio muita imigração. Muita gente da mais válida, da mais saudável saiu e migrou para o Canadá e para os Estados Unidos e provou que era capaz, porque se vingou, fez muitas coisas, mas muitas das pessoas que ficaram atrás ainda se mantiveram nessas redes sociais, não é no sentido atual de redes sociais, redes culturais, portanto, bolsas, onde ainda se vê as marcas da antiga, não é da antiga pobreza, embora hoje não exista a pobreza de antigamente, existem hábitos culturais que foram herdados e esses hábitos passam de geração em geração porque as crianças nascem no meio deles e ficam ali. Eu estou a dizer isso, não sei o que o professor Mário Fortuna pensa disso. Já vamos ouvir agora. Eu creio que esse caso especial, é que este caso do abandono precoce é sobretudo em São Miguel, eu creio.
Os dados que estão na Pordata, que estão no gráfico que está divulgado, é de facto global em relação aos Açores, que fica bem acima da média nacional e refere-se à taxa de abandono precoce de educação e formação de jovens dos 18 aos 24 anos, fora do sistema de ensino e sem o secundário. Mário Fortuna. Bom, partilho um pouco a análise que fez o professor Onésimo, particularmente quando ele desenvolve a tese de que o que está a passar agora pode ter a ver com a forma como se geriu a terra no antigamente, mas também é preciso ter presente uma outra variável, que é a densidade populacional. A densidade populacional em São Miguel é mais do dobro do que a densidade populacional na generalidade das ilhas. Aproxima-se só a terceira, que está aqui com 140 habitantes por quilómetro quadrado. Os Açores têm 106, São Miguel 186. Parte do problema poderá estar aí porque não há terra que chegue para distribuir por tanta gente. Portanto, a assimetria que possa haver, as assimetrias que possam haver, podem derivar um pouco disto. Okay. Dito isso, dito que de facto pode haver aqui fatores históricos que influenciaram ao longo dos séculos o que está a acontecer hoje, a verdade é que já estamos num novo regime há mais de 40 anos, já foram desenvolvidas políticas intensíssimas, podemos dizer, para a educação, para a cultura, para várias áreas, e aqui é que está o drama dos resultados que nós estamos a analisar, é que, pese embora todas essas políticas intensas, toda esta atenção dada à economia e à sociedade açorianas, chegamos a este ponto e encontramos aqui alguns indicadores que perturbam, sobretudo em São Miguel. Era expectável que assim fosse, e as diferenças entre ilhas acho que são obrigatórias, são naturais. A diferença de desenvolvimento entre ilhas não é assim tão grande. Há muitos indicadores. São Miguel efetivamente tem uma evidência mais forte, mas também tem para coisas boas, como é o rendimento per capita, como tem para as coisas mais... Porque é uma ilha... Uma ilha maior, concentra muito mais pessoas, concentra naturalmente muitos mais problemas. Mas voltando aqui a uma informação que está aqui em falta, de facto o abandono escolar não está aqui discriminado por ilhas, nessa publicação. Mas se quisermos podemos de outra fonte analisar o que é que tem sido o desempenho dos alunos dos Açores em exames nacionais. É evidente que as piores escolas, os piores desempenhos acabam por aparecer também em São Miguel, mas há muitos desempenhos muito fraquinhos também um pouco pelas ilhas todas. Portanto, se há aqui um problema de desempenho do sistema educativo, ele não está exclusivamente centrado em São Miguel. Portanto, com uma exceção ou outra que aparece esporadicamente nas outras ilhas, portanto, estamos todos mais ou menos na cauda do desempenho nacional, da média do desempenho nacional. Sim, mas, por exemplo, quando olhamos para o envelhecimento, o índice de envelhecimento em termos globais no nosso país é muito maior do que nos Açores. Mas não é maior do que em grande parte das ilhas. Se formos ver, cá está, uma coisa curiosa. É curioso, não é? Se formos ver ilha a ilha, sim. São Miguel é uma ilha mais jovem, Santa Maria também, mas o índice de envelhecimento nacional repete-se em grande parte das ilhas. Portanto, as ilhas que nós dizemos que estão a ser relegadas ao abandono, que estão envelhecidas, afinal estão tão envelhecidas quanto o resto do país. São Miguel e Santa Maria é que estão um bocadinho fora deste padrão, eventualmente pela concentração de gente mais nova, se calhar atraída pela universidade, e em Santa Maria é um caso à parte, porque tem uma atividade que é o controle aéreo, que acaba por distorcer todas as estatísticas daquela ilha. São geralmente melhores do que as outras, e em alguns casos melhor do que São Miguel, inclusive. Onésio Teotónio de Almeida, podemos... Diga. Sim, claro. Eu gosto sempre de contar pequenas histórias que são significativas. Eu aqui em São Jorge, ontem estava na Fagem Grande, depois de um banho, estava a ler e ao lado uma família a conversar, e era uma família da terceira que está aqui de férias. E então um garotito dizia
quando é que a gente vai acampar? Então, acampar aqui. Acampar em São Miguel. E o pai disse, não, para o ano é para a Graciosa. Então, depois para São Miguel. Não, depois vamos para Santa Maria. São Miguel é muito grande, não, mas o miúdo queria ir para São Miguel porque lá é que está a vitalidade, estão a acontecer coisas. Portanto, os jovens reproduz-se aqui um pouco a sociedade do continente, que é ir para Lisboa. Portanto, as ilhas mais pequenas querem ir para São Miguel porque lá... É a Lisboa dos Açores. Absolutamente. E, portanto, em São Miguel há mais gente jovem porque vai para lá, uns vão porque lá há mais trabalho, há mais coisas, e ali apareceu um exemplo muito significativo do que eu ouço por aqui e por ali. Os pais depois vão para São Miguel porque os filhos foram estudar e acabaram ficando lá, e os filhos casaram e ficaram lá, e, portanto há uma maior concentração de gente jovem em São Miguel. Onésimo, mas isso também tem a ver um pouco com a função económica e as populações concentram-se onde existem oportunidades, onde podem ter um rendimento mais elevado e, portanto, é uma atração... Mas é uma fatalidade? É uma fatalidade? É um pouco fatalidade, dada a forma como nós exploramos no nosso potencial económico. O nosso potencial económico está muito centrado na agricultura, nas pescas e agora, em grande medida, também no turismo. Portanto, naturalmente que as oportunidades de emprego vão surgir onde estas oportunidades estão. Portanto, a dinâmica económica é sempre seguida pela dinâmica populacional. As pessoas acham que é um drama a desertificação das ilhas. Eu acho que não é drama nenhum. Se quisermos prova de que as ilhas nunca vão estar desertificadas, é vermos o Corvo. Com 400 pessoas, o Corvo sobrevive e não me parece que haja qualquer risco do Corvo ser abandonado ou ser desertificado. A população é que se vai ajustando às funções económicas em cada momento. Nós não queremos as ilhas pilhadas de gente como estavam antigamente, porque antigamente as ilhas estavam pilhadas porque tínhamos uma economia de subsistência. As pessoas trabalhavam a terra e era preciso muita gente para trabalhar a terra à mão. Onésimo, também não vê a realidade é outra agora. Uma fatalidade nesta questão? Acha que é uma falsa questão, a questão de uma eventual desertificação de algumas ilhas? Não é questão de ser falsa questão. Quando eu disse que aqui nos Açores se reproduzia o que se passa no continente, mas passa-se também no mundo inteiro. A África toda quer vir para a Europa, porque na Europa é que há as oportunidades, é que a Europa aparece, e a América aparecem como na televisão, no cinema, etc., o lugar para onde a gente jovem quer ir e para onde as pessoas querem ir, porque lá é que há oportunidades. E, portanto, acontece também aqui nos Açores. Eu não digo que seja uma fatalidade, mas é um processo que está a acontecer pelo mundo inteiro. E, portanto, é muito difícil suster-se um movimento que tem explicações muitíssimo mais fundas do que apenas o caso dos Açores. Porque é antigo. Quando é que os jovens, no meu tempo, sabiam o que é que se passava lá fora? E nós estávamos aqui, não conhecíamos outro mundo, o mundo era aqui. Agora não, esta gente sabe que lá há oportunidades, há isto, e depois vem tudo idealizado, porque o cinema, a televisão, a internet, etc., a expressão em inglês é glamour, aquilo é fascinante, e toda a gente quer ir para lá. E isso está a acontecer por todo lado. Mas, por exemplo, o turismo pode distorcer isso, porque pode chegar a outras ilhas e explorar, ou pelo menos chamar a atenção para mais do que São Miguel, ou não? Sim, está a acontecer, por exemplo, nas Flores. As Flores é um exemplo. Há um grupo cada vez crescente de gente de estrangeiros nas Flores e no Pico, até alguns aqui em São Jorge, e há gente que vem e que se vem fixando aqui. Portanto, é uma alteração demográfica curiosa e que pode vir a acentuar-se à medida que mais gente for conhecendo os Açores. Aí, diga mas mais. Fixa-se e visita, não é? Não são as pessoas que se fixam, são aquelas que visitam, e há muita gente a visitar estas parolasitas que estão por aí espalhadas e que são fantásticas. Eu próprio, no ano passado, fiz uma excursão familiar às Flores e Corvos, não é? De uma forma completamente diferente, e é fascinante, é fantástico, não é? Não, está a aumentar a procura turística nos Açores, está acima do Algarve nesta altura, em termos de aumento. Mas neste contexto, mais uma vez, se formos ver as estatísticas do volume, é São Miguel que tem outra vez o grande volume do turismo, e os grandes problemas que pode causar um turismo intensivo vão ter expressão em São Miguel, não é nas outras ilhas. Mas é assim, portanto, é assim mesmo, é mais difícil chegar às outras ilhas, portanto as outras ilhas também não têm capacidade de acomodação
como tem São Miguel, portanto, mas é um processo que eu encaro de forma muito natural, não é? Naturalmente que há sempre aquelas invejas ou, sei lá, o olhar com vontade também de ter cada ilha relativamente às outras. Há invejas nos Açores. Há invejas, mas algumas são salutares, algumas não são. Mas deixa-me dizer eu invejo aquilo que está a acontecer em São Miguel. Alguns dirão, bom, quer dizer, está bem, mas há coisas que acontecem onde podem acontecer, não acontecem onde não podem acontecer. Professor Onésimo. Eu ouço constantemente essa crítica que São Miguel retém, mas eu vejo isto do lado de lá. Eu estou constantemente nos aviões e eu ouço e converso com muita gente. Alguém que, por exemplo, tem uma semana para ir aos Açores, vai à internet e São Miguel tem tudo para uma semana. Há gente que não volta mais. E, portanto, uma semana é lá. E eu próprio recomendo às pessoas que, se querem conhecer os Açores, que não procurem ver numa semana, ver tudo. Fica numa ilha e depois vão a outra e depois vão a outra. Mas não é muita gente que... Há gente que depois de vir aos Açores diz, bom, já fui uma vez, há outras coisas no mundo para ver. Mas São Miguel, de facto, sendo maior e tendo tudo, é o maior polo de atração. Não é fácil empurrar. Depois é caro, não é nada, e não é simples. Por exemplo, eu vim de carro, venho todos os anos para aqui, trago um carro, porque não é fácil alugar um carro em julho e agosto aqui nestes lados. Traz-se um carro. Muito bem, mas isso demora, tem que estar sujeito a horários. Muita gente não tem tempo bastante para vir, gastar um dia de barco para chegar até São Jorge, e depois estar aqui algum tempo e depois ir para outra ilha. Não é toda a gente que pode fazer isso. Mas os aviões são caros, isto é caro, portanto o turismo para estes lados é caro, embora depois cá dentro de cada ilha não seja assim caro. Não é muito fácil, não é fácil assim resolver esse problema de pegar nos turistas que chegam. Agora, há muita gente que vem, o que é preciso é tentar captar o tipo de população que está interessada em ficar aqui bastante tempo e que está sujeita e que está disposta a passar dias de chuva e esperar por 2 ou 3 dias esplendorosos, mas tem tempo e não está preocupada com uma semana de férias que se esgota como ao tempo por causa da chuva. Mas aí está a falar de atração de população nova para os Açores, é isso? Não, agora estou a falar de turistas. Turistas, ok. De turistas. A questão de as pessoas que se fixam aqui é um caso complicado, porque as pessoas que de fora que vêm, a partir de certa altura têm problemas de saúde e depois não querem arriscar estar nas flores. E um caso de emergência e vai para onde? Como é que é? Isso não é fácil, não é nada fácil, é muito bonito, mas as pessoas, portanto, a ideia dos Açores como lugar de descanso para gente aposentada tem esse outro lado, que se vai para uma ilha como as Flores ou Corvo ou Graciosa e está sujeito a helicópteros para ir para uma emergência não sei, e depois morre no caminho, não é nada. Mas neste sentido, São Miguel e Terceira, eventualmente também o Faial, porque também tem um hospital. Vamos por aqui. São 8 hospitais, 4 em São Miguel, 3 na Terceira e 1 no Faial. São só 3 hospitais. São Miguel, Terceira e Faial. Temos a muitos centros de saúde e aí, se calhar, a Pordata deveria ter recolhido também informação sobre centros de saúde. Porque há vários centros de saúde, muito mais centros de saúde do que esta indicação de hospitais, porque não são todos hospitais. Portanto, há aqui, neste sentido, uma peculiaridade que não está corretamente captada nestes números. Portanto, os Açores têm uma rede de centros de saúde por todo o lado e, portanto, a este nível estão bem servidos. É evidente que muitas especialidades não existem nestes centros, mas temos os hospitais centrais que já têm uma boa panóplia de serviços e foi inaugurado o outro dia, foi lançada a primeira pedra de um hospital privado que vai nascer em São Miguel e que vai ter como um dos grandes objetivos captar a atenção dos turistas para os serviços que podem comprar nos Açores na área da saúde. Portanto, para promover um pouco a ideia de turismo de saúde. Mas as flores ficam a 23 sim, minutos claro. de São Miguel e um avião não está à mão. Claro, por isso eu estava a dizer, este fenómeno pode ter alguma expressão em São Miguel, Terceira e eventualmente Faial, mas fica-se por aí, de facto. Há pessoas que não vão arriscar, que não arriscam ter que esperar um dia para uma deslocação para um determinado centro. Eu conheço gente que viveu nas Flores, por exemplo, mas às tantas com os problemas de saúde complicaram-se e voltaram para a Europa por causa desse problema. Sim. A Onésimo Teotorno Almeida começou a falar há pouco sobre algo que me interessava também trazer este programa, é um pouco mais cultural, com
quase espiritual, dizia que é esta natureza insular, que ser insular hoje não é a mesma coisa do que há muitos anos atrás, professor Onésimo. E o que é que será hoje em dia, no tempo da internet, no tempo em que a informação chega de uma maneira muito diferente e em que as ligações, apesar de tudo, são mais frequentes do que eram há 50 anos? Não tem nada a ver. Eu lembro-me de chegar a São Jorge a primeira vez no barco, no Espírito Santo, e como é que eram as condições aqui. Não há rigorosamente nada a ver entre os Açores de hoje e os Açores daquele tempo. Quem pode deslocar-se, desloca-se. Mesmo as pessoas, os locais, deslocam-se bastante facilmente. As comunicações, tudo. A ideia dos Açores, um lugar de isolamento, deixou de ser. Já não existe? Não, de maneira que eu concordo, sublinho. E isso traz-nos problemas que, se calhar, não percebemos na sua plenitude para os dias de hoje, e até para explicar um pouco o que é que está a passar com a nossa juventude, porque é que temos tanto abandono escolar, porque é que estamos numa crise, e eu aqui depois pedia o comentário do Onésimo, numa crise de valores. Eu acho que temos uma crise de valores, e eu acho que os valores que se prosseguem ou não se prosseguem, os valores que se propagam, podem explicar muito o abandono escolar, o laxismo que existe a este nível em todo o sistema. Eu tenho-me preocupado em tentar perceber porque é que depois de tantos investimentos, depois de tanto esforço, acabamos, e temos uma infraestrutura fantástica a nível da educação e mesmo a infraestrutura humana, com professores acima da média do que existe a nível nacional, porque é que mesmo assim temos um desempenho tão mau? Porque é que as pessoas abandonam a escola tão cedo? E a pergunta é, mas que valores é que estão a prosseguir? Professor Onésimo e António Almeida? Isto não é para uma conversa de meia hora e não é um caso só dos Açores. A questão de valores, eu publiquei um livro recentemente chamado Obsessão da Portugalidade e dedico 2 capítulos à questão da alteração de valores na nossa sociedade. Eu acho muita piada as pessoas que fazem questão forte com o coro ortográfico, mudou, não sei mais o que. A sociedade portuguesa mudou tanto, e a força da Igreja desapareceu, a força de uma grande quantidade de coisas que, por exemplo, aqui nos Açores, 70% de casamentos não católicos, quer dizer, a sociedade mudou tanto, e depois fazem tanto barulho, porque uma palavra se escreve com 2 Cs e não sei o quê, não pode mudar, e quando a sociedade mudou imenso. Mas, portanto, a questão dos valores, a alteração de valores, numa sociedade como os Açores, mudou, foi muitíssimo maior do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque as sociedades, como os Estados Unidos, evoluiu ao longo do tempo, seguramente, também na Europa. Foi na Europa do Sul, sobretudo Portugal, Espanha, na Grécia, que a alteração foi radical. Mas isto não dá para conversar aqui. Portanto, essa alteração radical de valores nos Açores acompanha a alteração radical de valores da sociedade portuguesa, das sociedades do sul da Europa, que tentaram ultrapassar de repente 300, 400 anos e apanhar o comboio da modernidade. No caso dos Açores, há uma coisa muito importante, que era a Igreja tinha um peso enorme. A Igreja hoje não tem. É olhar para os casos dos casamentos e para... a Pordata não fala sobre isso, também é um caso nacional. A perda de força enorme da Igreja e a ideia de que a moral e a ética, isso era uma questão da Igreja, isto agora cada um é como é. Eu costumo usar um exemplo, o Almeida Faria tem um romance chamado Lusitânia, em que no dia 24 ele não tinha consciência disso, mas uma carta para a Itália no dia 24 de abril de 74, e que morre o pai. Simbolicamente nós perdemos, Portugal de repente ficou nas mãos de jovens, e a ideia é, pronto, isto agora é nosso, isto ninguém manda nada, e as pessoas sentem isso que o Mário estava a dizer, as pessoas aqui sentem particularmente a falta do pai, que é, o Estado não é forte, o Estado não consegue fazer coisas que a Igreja fazia, os pais já não têm o poder que tinham, houve um período que os pais tentaram compensar, e agora e eu começo a ler nos jornais, gente a reagir e a reclamar, e quando é que alguém vai pôr ordem nestas coisas e dizer aos gente jovem que isto é importante também por causa da escola, que é dizer-lhes que a vida não é só a boa vida e há que trabalhar, e ninguém avança. O Ronaldo, se é aquilo que é, o Ronaldo trabalha e tem um regime
de autocontrole, etc, etc, etc. Isto é que é muito difícil. Isto é um problema nacional, é internacional, mas é particular aqui nos Açores, porque as coisas tornaram-se muito fáceis para os jovens e eles não se aperceberam ainda que aqueles que não conseguirem sair desse processo nunca mais vão sair. Isso é fundamental. Mário Fortuna? Bom, era exatamente esta conclusão que eu estava à espera que chegássemos, porque, no meu entender, está aí o grande problema. Porque os hábitos de trabalho, os valores do trabalho, os valores da correção desapareceram. Agora os valores que se propagam são os valores do governo, que está lá para tratar de tudo, para fazer tudo. Ninguém já faz nada sem perguntar primeiro o que é que o governo lhe pode fazer, em que é que o governo lhe pode ajudar. E muitas vezes o governo ajuda o suficiente para as pessoas desligarem do seu próprio esforço. Eu acho que é dramático quando se pergunta a uma criança o que é que quer ser quando for grande. Ele diz que quer ser como a minha mãe, é óbvio, pronto, é natural que assim seja. Pergunta-se o que é que a mãe faz e a criança diz: minha mãe está no rendimento social de inserção, está no rendimento mínimo. A expressão está no rendimento mínimo. Portanto, o problema aqui são os valores que são tidos agora como normal. É normal. E um associativismo mais forte não poderia fazer a diferença? Uma sociedade civil existe. Forte era fundamental, mas o associativismo mais forte debate-se com esta concorrência que fazem as entidades públicas, que têm uma tendência de dar tudo para valorizar o seu papel. E é isto que acontece. E estamos numa dependência total. Sim. O governo é demasiado central em toda a vida das pessoas e provoca exatamente este fenómeno, que é o fenómeno da dependência, que é uma degradação de valores. Não é? Aliás, o Onésimo disse há pouco, quando os açorianos emigravam, expressam bem o seu valor nesses novos mercados, nessas novas realidades. Mas porquê? Porque sabem que lá os valores são diferentes e lá não podem apelar ao governo para lhes tratar das suas coisas, têm que trabalhar. Então, existe uma sociedade civil fraca nos Açores? A sociedade civil está muito fragilizada nos Açores. E eu vou dizer aqui uma coisa que pode ser polémica, mas é assim, por virtude das quantidades de recursos que chegaram aos Açores de forma gratuita, que era para desenvolver os Açores, mas acabaram por viciar os açorianos. Qual é a sua perspectiva, professor Onésimo Teotónio de Almeida? Olha, eu, como disse, eu gosto muito de contar histórias ouvidas aqui, apanhadas aqui e acolá. E aqui em São Jorge, o indivíduo que me aluga a casa onde eu estou tem que fazer com a sua própria mão e o filho trabalho de construção, porque as pessoas não querem fazer. Não querem porque dizem, porque eu vou ganhar igual ao ordenado mínimo, então prefiro ficar com o ordenado mínimo e não fazer nada. E depois, como as pessoas têm outros meios de subsistência, têm algumas coisas na terra aqui em casa, lá vão vivendo assim, não é preciso gastar muito e tal, e com o subsídio é o suficiente para se viver. E isso são histórias que eu ouço aqui e não é a primeira vez. Eu acho que o Mário corroborará isso que eu acabo de dizer. Uhum. Então, isso é claramente... há um problema, nós estamos com um problema nos Açores neste momento, que é preciso mais gente para o turismo. E também para a construção civil agora. E a questão caricata é que nem um setor nem o outro consegue recrutar pessoas porque, pura e simplesmente, dá-se este fenómeno que o Onésio acabou de sublinhar, que é as pessoas estão tão acomodadas nos subsídios e são tão bons que nem sequer vale a pena encetar pela via do trabalho. E não há aquele orgulho de dizer, não, eu vou trabalhar, agora tenho trabalho, eu vou trabalhar o mesmo que seja a mesma coisa que vem do subsídio, eu vou trabalhar porque acho que devo trabalhar. Cá está, os valores aqui ficaram um bocadinho subvertidos ao conforto daquilo que o Governo vai dando. Nesta parte final da nossa conversa, convidamos sempre os nossos convidados a apresentarem algumas ideias, sugestões, para quem queira, por exemplo, conhecer melhor os Açores. Eu diria que uma visita é essencial, mas se calhar até pelos livros, por filmes, poderemos saber mais sobre os Açores. Comece por si, professor Onésimo Teotónio de Almeida. Olha, eu não vou falar de um livro meu, até porque está esgotado, que é Mínima Azórica, onde eu falo de muitas dessas coisas, uma coletânea de ensaios em que falo sobre isso. Mas vou falar de um livro que ainda não li, mas a minha mulher está a ler e está a gostar muito, que é do Joel Neto, Meridiano 28. Eu ainda não li porque ela tirou-me das mãos e está a ler. E também tenho outras coisas no momento, mas vou ler porque gosto muito da escrita do Joel Neto. É um livro sobre o Faial no tempo da guerra e ele fez muito trabalho de investigação e, segundo a minha mulher, que é uma excelente crítica literária, muito melhor do que eu,
disse que vale a pena, e ela vai a meio do livro. Meridiano 28 é, portanto, um mergulho nos Açores do tempo da guerra, porque o Faial era, no fundo, uma espécie de pequena Lisboa, mais ainda, muito mais que Lisboa, porque reuniam ali até gente dos dois lados, e havia uma convivência muito interessante e trabalho de espionagem, etc. Um certo de coisas que vale a pena. Meridiano 28, Joel Neto, lançado há creio que 2 meses. Fica a sugestão. E a sua, Mário Fortino? Olha, eu vou sugerir que leiam o Retrato dos Açores, porque é uma forma excelente de as pessoas ganharem melhor compreensão da dimensão dos Açores, da problemática económica, neste caso, e social dos Açores. Portanto, eu acho que este livro é a leitura quase obrigatória para quem quer perceber o que é isto dos Açores, o que é que são os Açores, em várias dimensões e, portanto, em várias vertentes. Portanto, este retrato traça várias perspectivas e parece-me que é uma forma de alguém se inteirar dos Açores a número. É evidente que há outras valências também são muito importantes, não é? Sim. Posso acrescentar uma coisa? Eu falei, acho, com o Mário sobre isso, mal acabou a apresentação desse livro sobre os Açores em Ponta Delgada, que há um dado que eu acho que era preciso notar, que era o facto de nos Açores 13% da população, em comparação com 18% da população, com mais de 15 anos de ensino superior. Portanto, é baixo. E eu acho o seguinte, eu acho que há muita gente dos Açores que vai estudar para as universidades do continente e acaba ficando lá. Portanto, não significa que essa percentagem de 13% versus 18% significa acesso ao ensino superior. Portanto, eles podem ir, só que porque vão a universidades do continente, e há muitos, há centenas, milhares de açorianos que se fixaram no continente depois de estudar lá e, portanto, não regressam. E daí essa baixa. Eu creio que isso explica a diferença. É um estudo que está disponível, um retrato dos Açores, em pordata.pt, uma das diversas organizações da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que está connosco nesta parceria com a Renascença no Da Capa à Contra Capa, que fica esta semana por aqui. Pode ouvir sempre ao sábado às 9h30 da manhã e de novo em podcast ou em rr.sap.pt. Vamos acompanhados pela música de Mário Lajinha, é o autor deste genérico, nesta edição do Da Capa à Contra Capa, com José Pedro Frazão, produção da Ana Marta Domingos, apoio de Rui Glória e André Peral.